Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso risquinho? Pintamos essa parte, não é? Olha só, aí o tamanho do risquinho que eu fiquei devendo, ele é 37 por 63, o risquinho que eu ampliei, né? Para esse tamanho, lembrando que o original dele é esse lá do canal Desenho de Pintura em Tecido para você. Bom, hoje nós vamos fazer essa parte da paisagem, tá? Vamos terminar todo o nosso risquinho, vamos ver esse passo a passo. Eu vou iniciar pintando essas regiões aí de trás, olha, esses cantinhos atrás do copo de leite. O que é que eu tô usando aí? Eu vou usar o preto, eu vou fazer uma paisagem assim mais escurinha, porque ela tá lá atrás, tanto distante algumas coisas, por trás aí dessa casinha. Então, eu vou colocar bastante preto. Vamos pintando assim, com cuidado pra gente não borrar o que já está pronto. O tamanho do pincel que estou usando é um pincel número 12. E vou pintar bastante preto para essa região, olha só. Tudo isso aí eu preenchi com preto, só preenchi. Veja que eu deixei uns espaçozinhos vazios, o lugar, né, aquele lugar que tinha uns risquinhos. No nosso risco mesmo, nesses cantinhos tem uns risquinhos. E esses risquinhos eu tô terminando de preencher com o verde oliva escuro. Você pode estar usando o verde pântano, o verde oliva escuro, o verde escuro. Penso que dá para ver aí em casa, embora tudo esteja bem escuro, que a gente vê essa separação. A gente já vê que tem um lugar que tá mais escuro e outro que tá levemente mais clarinho. Isso aí só vai orientar a gente na hora da gente ir colocando as separações de galhos para essas árvores, ou pelo menos essa árvore que tá aparecendo aí melhor lá por trás, viu? Nada quer dizer que você tenha que pintar essa paisagem assim bem escura. Você pode estar fazendo uma paisagem bem suave, tons bem suaves. Eu vou deixar a minha assim um pouco mais escurinha, pelo menos essa região que está mais distante por trás. Eu vou seguindo agora a minha pintura, levando o verde oliva escuro. Você observou mais ou menos até o ponto onde eu pintei com preto, tá? E nada quer dizer que possa ficar um pouquinho maior ou menor, vai dar certo do mesmo jeito. Então, eu terminei de preencher, olha, tudo com o verde oliva escuro. Acontece que eu precisei parar. E tudo isso secou. Eu, particularmente, acho mais prático de fazer quando a tinta está úmida, mas eu tive a necessidade de parar, então vamos ao desafio. A gente vai seguir a nossa pintura com tudo isso aí sequinho. Agora, eu vou pintar esses galinhos, olha só, estou preenchendo, né, o tronco, esse tronco aí atrás, com branco mesmo, deixei tudo com branco. Agora, eu vou pegar um pouquinho do preto, ou você, assim, querendo colocar o cinza chumbo, coisa assim, você pode colocar. O preto vai ficar bom. E eu vou colocando assim, olha, manchando. Veja que eu vou só manchando, sem cuidado nenhum. Agora que as minhas manchinhas, eu vou mantendo elas no sentido horizontal. Basicamente, puxando aqui para o sentido horizontal, tá? Eu não vou fazer elas para qualquer lado. A observação é essa. O lado esquerdo, eu vou deixar mais escurinho de preto e vou arrastando para o sentido horizontal, deixando levemente arredondado para a parte de baixo. Vou deixar assim, aparecendo esse tronco bem mais clarinho, porém bem borradinho, bem manchadinho com preto. E todo o trabalho para o meu tronquinho será só isso, com um pouquinho de branco, e levemente, né, o pincel sujo com o preto, não quero muito evidente, eu vou formando outros galinhos assim aleatórios. Só não coloque muitos, mas coloque por essas regiões assim aí atrás, tá muito vazio, vocês podem sair colocando alguns galinhos mais fininhos, né? Não precisa ser troncos muito formados. Os mais formados foram apenas 2 que eu deixei já riscado no nosso tecido, porque na hora da nossa pintura a gente deixava assim, ó, sem pintar. Esses menores
de qualquer forma iam ser cobertos pelo preto, pelo verde oliva escuro. Aí a gente não ia ver, né? Não adiantava. Agora eu peguei aí, olha, verde grama. Tem que ser verde grama? Não. Você pode pegar o verde seco, você pode pegar o verde musgo. Pinheiro vai ficar um tanto escurinho. Por isso, você pega assim um verde que tenha já um pouco mais de branco, uma quantidade maior de amarelo, como por exemplo o musgo, o verde seco, o verde, e o próprio verde grama que eu peguei. E eu vou colocando batidinhas. O pincel é o mesmo, pincelzinho grande, né? Número 12, ele não é muito pequeno. Lembra um treino que a gente fez dias atrás de paisagens? Ou paisagem, né? Eu pintei uma paisagenzinha, um caminho com umas vegetações de um lado, do outro do caminho, umas árvores. Pronto. Se você precisar de ajuda, dá uma olhadinha também lá que vai te ajudar. Mas é a mesma coisa para fazer essas arvorezinhas. Nós não colocamos esses troncos, esses galhinhos. O objetivo nosso é que esses troncos e esses galhinhos continuem aparecendo. Você não pode colocar folhinhas demais, né? No caso a gente tá mostrando aí as folhinhas com esse verde mais clarinho. A gente sai colocando como se a gente estivesse fazendo o acabamento desses troncos, desses galhinhos. Então, olha só o ponto onde o verde, né, encosta bem mais marcado nos galhinhos e vai suavizando conforme vai subindo, se afastando, para dar espaço a gente colocar mais verde, assim, um excesso mais clarinho, formando separações de galhos. Aí embaixo, vou colocar também, fazendo o acabamento do tronco, a parte de cima coloco, fazendo a finalização da parte que dá pra ver dele. E a gente vai deixando, olha, já parecer que tem uma árvore lá atrás ou algumas árvores. Olha só, a gente vai precisar mostrar que tem folhinhas para toda essa região. Eu tô pintando assim um pedaço, depois outro, porque eu preciso, né, que esteja o mais úmido possível essas tintas, uma vez que o meu desenho já secou, o fundo para minha pintura já secou inteiro. Então, eu vou fazendo, é grande esse trabalho, tá, gente? Eu vou fazendo pedacinho a pedacinho. Cuidado para não sair borrando, copo de leite, as folhinhas. Olhando, né, a gente já vê que tem umas separações aí, que já parecem umas árvores mesmo. Mesmo assim, para deixar uma separação de galho mais marcada e um tanto mais de luminosidade, isso aí é o verde soft que estou usando agora, pra gente trazer mais luz, olha. Mas observa que eu tô colocando mais na parte de cima e voltada para o lado direito. Lembra que no nosso tronco a gente colocou o preto mais para o lado esquerdo, puxando ele para o lado direito? Ou seja, a gente deixou uma sombra mais marcada para o lado esquerdo, o que implica dizer que nossa luminosidade vem do lado direito e a gente precisa deixar esses galhos, essa separação aí de galhos com mais luz justo do lado direito, olha só, tá vendo? Colocando para o lado direito e vou sumindo ela conforme vai se caminhando para o lado contrário. A gente tem que ter cuidado também nessa hora de colocar essa luminosidade, levando pouca tinta no pincel, colocando poucas batidinhas. Se você colocar demais, aí vai misturar essas tintas, não vai aparecer folhinhas. Trabalha com pouca tinta, trabalha, vai colocando aos pouquinhos e para quando você achar que já tá bom, que já tá dando para ver direitinho isso aí. Eu vou encher logo esse outro tronco, que é bem mais formado, né? Bem mais expressivo, e vou encher todo de branco também. Vou fazer o mesmo processo, viu? Colocar o preto, manchando isso aí. Mas eu tô distribuindo aí uns galhos mais fininhos.
Alguns que o branco aparece direitinho, outros que é só assim, ó, uma manchinha em cima desse verde oliva escuro. Lembra o que é o verde oliva escuro? Uma porção de preto com 2 porções de verde oliva misturados. Não é uma cor que você vai encontrar pronta para comprar. Pronto. Depois de você colocar a quantidade de galinhos que você queira, não coloca demais, tá? Veja que eu não coloquei um monte, tumultuei. Coloquei alguns aqui, outros ali. Depois de você colocá-los, vamos manchar esse tronco com o preto. Sai colocando várias manchinhas por aí. Esse aí eu tô colocando as manchinhas assim bem aleatórias. Não estou me preocupando em puxá-las, né, no sentido horizontal. Mas quando eu colocar, for marcar mais, deixar mais forte isso aí eu vou puxando no sentido horizontal, tá? Olha só. Já vou colocando uma carga maior aí do preto. E nessa hora, aí eu vou puxando mais para o sentido horizontal, levando, né, para o lado direito. Coloco e vou puxando. Se você achar o pincel 14 muito grande para fazer isso aí, tiver um pouquinho insegura, eu uso o número 8, tá bom? Mas dá para fazer com tranquilidade, principalmente esse tronquinho que é bem grande. E você vai só manchando aí, essas manchinhas são bem livres, bem fáceis, tá? Só coloca assim mais escurinho para o lado esquerdo que vai dar certo. Aí embaixo, vou escurecer um pouquinho também. E só manchinhas. Esse cantinho também escureci um pouco. Essa região de baixo, que vai ter uma vegetação caindo sobre ela, umas folhagens, né? E fica dessa forma. Agora, eu vou pegar, tá vendo? Tem essas partezinhas aí que ficaram sem pintar, os risquinhos, né? Tem lá no nosso risco a gente vê, pronto. Eu peguei aí o violeta e vou preenchendo da mesma forma que eu fiz. Lembra que eu saí deixando os espaços vazios, no lugar onde eu pintei com o preto, e depois eu vim com o verde oliva escuro, preenchendo? Pronto, eu vou fazer o mesmo trabalho aí, só que eu vou fazer com violeta. Venho descendo esse violeta agora para cima do verde escuro, que esse lugar a gente pintou de verde escuro. E será uma vegetação com as folhagens diferentes, um tom diferente. E vou seguir para esse cantinho aí também. Tá chegando o final do meu tapetinho, aí eu vou dispersando já esses tons, principalmente que eu vou sumir, né, com eles para cima já da sombra que foi feita, ou do fundo que foi feito em volta do copo de leite. Aí, essa região embaixo, a gente vai começar a diminuir a tonalidade, a esfumaçar. E eu vou parando, né? Coloquei só um pouco aí, vou colocar um pouco aí do verde grama, porque a gente vai seguir a parte de cima com verde grama, que é dessa paisagem lá de trás, da vegetação de tons verdes mesmo. Aí, eu coloquei um pouco do verde grama. Mas vamos fazer logo essa parte aí de baixo da nossa vegetação de folhas, puxando assim para o magenta, que eu estou colocando aí agora, e o violeta. Isso aí é magenta, viu? Aí, o acabamento que eu tava fazendo na parte verde, com o verde mais claro, eu vou fazer agora nessa vegetaçãozinha com o magenta e com o lilás seco, ou rosa inglesa, rosa bebê, aquele que você tiver aí na sua casa, e se não tiver, use o branco, vai dar certo, tá? Veja que já vai aparecendo tipo umas separaçõezinhas de galhos aí, apenas com o magenta, em cima desse violeta. Agora, deixa eu pegar um pouquinho de lilás seco. E vou, olha,
colocar a luminosidade assim mais marcada para o lado direito, lembra? Parte de cima para o lado direito. É só um pedacinho que aparece aí, mas a gente já vai deixando nesse sentido. Esse cantinho aí embaixo também. E a gente vai fazer mais um arbusto, vamos assim dizer, nesse mesmo tom, com esses mesmos tons, para essa parte aí da frente, próxima casinha. Mas para já, vamos terminar esses arbustos aí atrás, né? Puxar uns galinhos assim bem discretos. Para essa pintura foram usados pincéis número 14, número 12, o 8, e caso eu use outro número, aí eu aviso, tá certo? Até para fazer esses galinhos assim, olha, mais delicados, eu tô puxando com o número 8 mesmo. Tinta só de um lado do pincel e vou formando eles. Mas você pode estar fazendo com o número 0, que vai dar certo também, viu? Pronto, vamos colocar as folhagens dessa região aí dentro, né? Pra gente finalizar essa parte aí, dessa floresta bem fechada. Tem uma vegetação bem expressiva aí atrás dessa casinha. A colocação é do mesmo jeito que fizemos do outro lado. Eu vou colocando isso aí basicamente pensando em um acabamento para esses galinhos. Olha só, fazendo o acabamento. Onde o galinho para, aí eu coloco uma boa quantidade para dar a ideia que teve muitas folhas ali e acabou cobrindo a continuação do galinho. Mas eu deixo sempre um espaço assim bem livre, aparecendo o tom bem escuro lá de trás, porque isso dá a ideia de que tem um fundo bem profundo, bastante árvores, bem fechado lá para trás. Essa região aí de acabamento, eu vou colocando o verde grama e vou sumindo as minhas batidinhas conforme elas vão de encontro ao verde pistache que nós colocamos como fundo para o acabamento do nosso raminho de flor. Lembra de flores, aliás, copos de leites, né? E ainda essas flores aí de batidinhas. Lembra que a gente fez um acabamento com o incolor e o verde pistache? Pronto, aí você vai subindo essas batidinhas, indo de encontro a esse verde pistache que tá aí, vai sumindo mesmo, olha, vai esfumaçando quase. Vou colocar um pouco de verde pântano ou verde oliva escuro. Agora eu tô usando verde pântano, tá? Que a minha misturinha acabou, eu vou dar continuidade com o pântano mesmo. Fazer outro potinho de verde oliva escuro. Agora eu peguei o verde soft e vou colocando aí umas batidinhas. Como acabamento, separação de galinhos. Aí já é o finalzinho mesmo do meu tapetinho, do meu risco de um todo. Então, fica um pouco mais misturado. Principalmente que eu quero os tons mais claros para essa região, uma vez que eu já quero ir apagando essa vegetação escura. E vamos deixando essa parte dessa forma, para esse galinho que vai aí, você pode colocar assim, ó, batidinhas, formando como folhagens, né, cobrindo ele. Ou você pode pegar um preto e colocar como se fosse um galho cortado. Eu vou colocar depois um pretinho para você ver a diferença. Olha, estou fazendo aí uma separação de galhos. Colocando verde pântano, dando uma profundidade para essa região de baixo, a de cima não cabe muito não. Dá até para colocar um pouquinho lá, encostando no copo de leite, mas tem que ter cuidado. Não escurece demais essa parte que precisa ir sumindo
em cima do tom do tecido e do verde pistache, que tá bem suave. Vamos colocar a luminosidade com soft nessa região de dentro, que a gente não havia colocado ainda. E aí, olha, bem voltada para o lado direito, essa luminosidade mais marcada, né? As minhas folhagens, elas são um tanto maiores, pelo tamanho do meu desenho, então o número 14 é perfeito para colocá-las, viu? Mas caso você vá pintar isso aí em um pano de prato, que é algo menor, pega aí um pincel número 8, 10 no máximo, viu? Às vezes, as pessoas me perguntam muito a numeração do pincel, mas também depende muito do tamanho do desenho que você tenha imprimido. Lembre-se que isso aqui é um tapetinho e que o meu risco é bem grande. Se for pintar o tamanho original desse risco, que é uma folha A3, então, eu sugiro que você use pincéis 6, 8, no máximo 10. A minha casinha, eu vou começar pintando ela com marfim. Olha só, essa parte eu vou sair misturando, por isso que eu vou pintar aí juntinho com vocês, tá certo? Pintei essa parte aí de baixo toda com marfim, agora eu peguei o tom tijolo. Não tenho tijolo, substituo pelo quê? Pode substituir pelo caramelo, pode substituir por siena, vai mudar bastante a tonalidade, você usando siena, né? Vai tirar esse tom mais vermelho e ir para o amarelo, mas não vai ficar ruim. Mas para todo caso, uma cor que substitui bem é o caramelo, viu? Olha só, vou enchendo essa parte aí de cima toda com tijolo, vamos emendando ao marfim. A gente vai manchar isso aí, tá? Observa direitinho, não é uma pintura difícil. Ela é bem manchada, mas seria bom você prestar atenção, porque às vezes a gente vai pintar e se perde um pouquinho. A gente não sabe o que foi que aconteceu, que deu aqueles tons. E foi nada mais que uma sujeira de pincel que a gente trouxe de cima e passou na parte de baixo. Aí eu peguei um pouquinho mais de marfim e vou manchando tanto a parte de cima, que era toda com tijolo, e peguei um pouquinho de tijolo e manchei a parte de baixo, que era toda marfim. Olha, essa região aí eu enchi ela inteira com o tijolo, tá? Passei umas pinceladinhas aí com marfim em cima, limpei meu pincel aí em cima com marfim, mas a base dela foi tijolo. Vou pegar rústico e vou dar umas manchadas aí em cima. Rústico, sépia ou terra queimada fica bom. Passei o rústico, tá certo? Vou preencher essa lateral aí da casinha com o rústico, próprio rústico. Encher tudo isso aí com ele. Terminando de encher isso aí com rústico, você pode passar preto na parte que encosta na parede, a separação, vamos dizer, da parede com o telhado, e para a região de fora, passe uns risquinhos com o marfim. Trazendo para o lado, colocando do lado direito e puxando para o lado esquerdo no sentido horizontal. Eu tive um probleminha, perdi esse pedacinho, mas ele é muito prático, não tem muito aí o que fazer. Para continuar, eu vou enchendo aí essa parte, olha. Vamos enchendo com o marrom. Observa que eu enchi quase tudo com marrom. O restante, eu vou pegando aqui o marfim e vou continuar. Vou enchendo, vou puxando para cima do marrom, para que os tons vão se misturando. A gente precisa fazer isso com os dois tons úmidos, né? Não dá para você colocar o marfim, deixar secar e depois colocar o marrom, ou vice-versa, porque os tons não vão se misturar e não vai dar aí, ó, essa terceira cor, vamos assim dizer. Porque a gente sai puxando, aí vai ficando marrom mais clarinho, essa mistura dos dois, não é isso? Pronto. Eu vou terminando isso aí com marfim, mas eu vou terminando sempre com o cuidado de sair manchando.
E essas manchinhas, dessa vez, a gente vai riscando para cima. É um tanto inclinado, mas, de certa forma, voltado para o vertical. O sentido vertical, né? De baixo para cima. Tem esse cantinho aí que tem essa folhinha, aí a gente tem um cuidado para não borrar ela. Se você quiser pintar primeiro a paisagem e depois de fazer a pintura das flores, tudo bem. Você não vai correr o risco de borrar aquilo que já tá pronto, mas fica bem a seu gosto. Vê que esse lado ficou totalmente marfim, não é isso? Aí fica uma coisa estranha. Então, a gente tem que pegar aí um pouquinho do marrom e sair fazendo as manchinhas. Deixa eu só arrumar essa parte aí de baixo. A sujeirinha do pincel ajuda a gente deixar uns risquinhos assim que dá a ideia de que tem várias coisas, né? Pode ser palhas, pode ser telhas, pode ser qualquer coisa que a gente não vai definir direitinho. Por isso que esses risquinhos mal emendados, vamos assim dizer, eles são importantes nesse momento. Um pouquinho de marrom para eu manchar essa região aí de cima. Vou deixar esse cantinho assim bem direitinho, bem marcadinho. Quando a gente pintar essa janela, aí vai separar um pouco mais a parte de dentro da casinha, embora os tons tenham sido bem diferentes, e essa parte de cima. Você pode deixar o seu telhadinho nesse tom, ou você pode pegar um pouquinho de rústico, ou sépia, ou até o preto, terra queimada, a cor que você tiver na sua casa, e fazer mais um complemento, umas manchinhas a mais, tá? Como nós usamos o rústico para fazer a lateral, aí essa parte de dentro do telhado, então pode puxar um pouquinho de rústico também aí em cima, se você quiser. Olha só o tronquinho. Eu vou colocar o pretinho para você ver, tá? A gente faz como se a madeira foi cortada. Ou quebrou, alguma coisa assim. Deixa um pouquinho de preto ali. Eu vou trazendo preto para essa janelinha. No caso, você pode pintar a janelinha e deixar sem detalhes, como se fosse um vidro. Ou você pode, né, fazer detalhes aí que pareça mesmo tábua, vidro, que façam a separação. Essa lateral, ela vai ficar bem mais escura, porque a gente fez já a pintura da parede bem escura, não foi? Então, para a janelinha, eu enchi tudo com o preto. Passar aí um pouquinho, uma misturinha de marrom, uma misturinha de marfim. Marcar a lateral, as laterais da minha janelinha, em volta. Não vou fazer risquinhos muito marcados, tá bom? Mas eu vou colocar essa separaçãozinha. E vou deixar assim bem escurinho. Agora, vamos para a pintura dessa janelinha aí da frente. Vou começando também, né, cor escura. Mas a gente já precisa suavizar mais o tom para essa janelinha. Ou seja, a parte de cima a gente vai vir com o preto e para a parte de baixo eu vou colocar o marrom. Olha só o quanto eu coloquei de preto aí. Agora, deixa eu pegar o marrom. E vou terminando mais a parte de dentro. Olha que aquela parte lateral da janela, né, a parede, eu não tô pintando. Eu tô pintando só a região janela mesmo. Mas, de qualquer forma, eu vou deixando escuro também. Vou deixar clarinho, não. Deixando aí manchado, mesclado, riscadinho, né? Não, aquela emenda bem feita. A parte de baixo,
a gente vai colocando e a lateral também escurinho, mas a gente vai clarear um pouco. A gente precisa ter uma separação que mostre parte de dentro, parte parede. Olha só, o marfim vai trazer isso pra gente, ó. Faz um risquinho, mistura isso aí para não ficar branco demais, clarinho demais. Fazer o detalhezinho aí da janelinha. Você pode deixar assim como se fosse tudo vidro. E você pode marcar um pouco como se fosse uma parte madeira e o restante vidro. Um pouquinho de marfim também para a região de baixo. E vamos pintar a nossa portinha. Você deve ter observado que a pintura disso aí são as manchinhas mesmo, mas preenchimento e deixa tudo meio manchado. A porta também não será diferente. Vamos começar puxando marrom, pomadeira, né? Você pode preencher de tudo ou já pode ir mesclando tons. Você vê como é o melhor para você. Querendo, pode preencher toda a portinha com o marrom. Eu tô deixando a parte da parede sem pintar. Só a porta mesmo, a parte de madeira que eu tô pintando com marrom. Manchei a região que eu não tinha pintado com marrom. Vamos pegar marfim, não precisa lavar o pincel e vamos marcando aí. A cor que nós tínhamos do lado de fora, assim, mais manchadinho, era o tijolo, que é bem diferente, ele se sobressai. Mas se por acaso ficar muito emendado, você quiser melhorar a separação, passe um pouquinho de tijolo do lado de fora, ou seja, a parede do lado de fora, essa parede lateral da porta, entrando, né, pra porta, não precisa você colocar tijolo, não, pode deixar o marfim aparecendo bem. A nossa porta também precisa ser arrumadinha, né, ela não pode ficar assim, só esse marrom, fica estranho. Pode pegar um pouquinho de preto, pode pegar um pouco de rústico, daquilo que você quiser, são os tons que temos aí no nosso trabalho. No caso, eu peguei o preto e vou sair manchando. A parte de cima, eu preciso deixar ela mais escura. A nossa luminosidade vem do lado direito da parte de cima. Então, eu vou caprichar mais na manchinha do lado de cima. A porta pode deixar assim, ou pode detalhar, colocar até uma, sei lá, uma coisa de fechadura, uma coisa assim. Eu vou continuar a pintura por esse chão. A gente fez um chãozinho lá na nossa paisagem, que ele pintou dias atrás. Então, vou fazer a mesma coisa que fiz lá. Enchei isso aí com marfim. Não lembro se eu coloquei lá marfim, mas para isso eu vou encher tudo com marfim. E aí, a gente vai sair escurecendo principalmente as laterais. Tudo cheinho, bem cheinho. Para que não sobre espaço no nosso tecido, sem a gente ter colocado a tinta, depois vai ficar aparecendo. Aí, você pode pegar o sépia, pode pegar o marrom, terra queimada, aqueles tons de sempre. Mas eu peguei o sépia dessa vez. Olha só. Vou colocando de forma irregular. Vou colocar dessa forma dos dois lados. E vou puxando na horizontal, um indo de encontro ao outro. Mas eu não puxo muito longo, para que esse caminho não fique escuro demais. Pode manchar um pouco a região central. Pode colocar até uns detalhes, umas vegetaçõezinhas aí pelo centro, fica bom. Olha só o quanto manchei. Tudo isso até então, marfim e sépia. Vou colocar um pouquinho de verde, vou usar os verdes de cima mesmo, como se tivesse umas vegetaçõezinhas por aí. E esse verde é o verde grama.
pode colocar algum verde mais escuro, como umas sombras para essas vegetações, ou pode colocar o próprio sépia. De luminosidade para elas, o verde soft também vai ficar bom. Se você olhar essa paisagem direitinho, você vai ver que ela tá mais esbranquiçada. As luminosidades das árvores têm um tom mais branco, ou seja, tá aquele dia mais nublado, mais frio, talvez uma manhã, né? Uma manhã, hora que o sol não tá ainda deixando as folhas parecerem mais amareladas. Quando a gente quer deixar uma paisagem, aquele ar mais quente, mais sol, a gente coloca as luminosidades puxando para tons mais amarelos, tá bom? Essa parte de baixo, eu tô colocando aí o violeta, é mais um arbusto daquele que tem o tom, né? Violeta, magenta. Olha o quanto eu coloquei de violeta. Agora, vamos pegar o magenta pra gente terminar isso aí. Veja que eu tô colocando com batidinhas. Já vou deixando assim um ar de folhagens. A parte de cima também, vou colocar tudo com magenta. Vamos terminar isso aí com magenta, né? Daí, a gente vem com o lilás seco e faz a luminosidade. Tudo preenchido, e as bordas é importante que estejam irregulares, porque as folhinhas, elas caem para todo lado, não fica aquela coisa certinha, uma bolinha bem certinha, né? Elas acabam saindo para fora. Com o lilás seco, eu venho trazendo ali uma boa luminosidade, lembrando sempre voltada para o lado direito. Se a gente começou colocando luminosidade para o lado direito, vamos seguir colocando para o lado direito. Porque se a gente começar a jogar luz para todo lado, vai ficar uma coisa estranha. E eu vou deixar esses assim, né? Esses que estão aí na frente dessa forma. Se ao acaso você acabou colocando muito de um tom, por exemplo, chegou agora o lilás seco, você colocou demais, emendou tudo, deixe secar e refaz o trabalho, viu? Não tá perdido. Vai dar mais trabalho, mas dá pra você refazer. Coloca os tons escuros e depois você vem colocando a luminosidade, mas colocando ela numa quantidade bem menor. Isso aí é verde pântano. Vamos fazer essas vegetações aí na frente da casa. A gente pode brincar bem com isso aí, pode estar colocando aí umas flores, o que você quiser, como você gostar. Olha só a quantidade de tintas que temos aí do lado, né? Tudo isso nós usamos e até mais aqui para nossa pinturinha. Eu vou separando assim para depois eu fazer o guia de cores para vocês. As pessoas costumam me perguntar quais cores você usou. Tá na descrição do vídeo, tá, gente? Dá uma olhadinha lá na descrição que tá lá. Quase todos os vídeos têm o guia de cores. Olha o quanto eu coloquei aí do verde pântano. Agora, eu quero terminar essa vegetaçãozinha com o verde grama. Veja que eu vou colocar assim bem misturadinho, não vou colocar muita separação de plantinhas. No caso, né, seria várias plantinhas aí, mas eu não vou separar demais não. Depois a gente pega o verde kiwi e coloca umas separaçõezinhas assim mais marcadas, tá certo? Mas pra já, vamos deixar assim mais emendadinho mesmo.
vai colocando sempre com batidinhas. As batidinhas, elas já vão remetendo à ideia de folhinhas, várias folhinhas. Então, por isso é importante que você vá colocando essas batidinhas mesmo, tá certo? Olha só, tá tudo preenchido aí. A gente olha, já vê que tem um monte de coisinhas aí juntinhas, ou seja, um monte de folhinhas. Então, agora com o verde kiwi, a gente ganha, traz umas luminosidades. Olha só. E nessa hora que a gente coloca o verde kiwi, a gente aproveita para fazer umas separaçõezinhas. Olha como eu vou colocando aí. Viu? A forma que a gente vai colocando dá a ideia de que tem várias plantinhas. São um monte de pés juntinhos, não é isso? Aí na frente, vou marcando um pouquinho também, umas separaçõezinhas. E a gente vai fazendo isso para todo o nosso trabalhinho, viu? Você já pode deixar dessa forma, do jeitinho que tá aí, só os arbustozinhos, vários bem juntinhos. Se você quiser, pode colocar algumas flores. Normalmente, casinhas de sítio, né, eles gostam de plantar várias plantas que têm flores, que soltam flores aí. Então, a gente pode colocar algumas flores também. Para todo caso, vamos logo fazer o outro lado. E o outro lado, eu vou começando aí também com um tom escuro. Vamos fazer logo uma base bem escurinha, verde pântano. Só que desse lado, a gente vai de encontro ao copo de leite, né? Então, conforme a gente vai chegando lá no copo de leite, a gente precisa ir sumindo com a nossa tinta. Com o tom da nossa tinta. As batidinhas, olha, elas vão ficando menos carregadas. Aí, a gente vai deixando a tonalidade mais suave e vai perdendo ela, indo de encontro ao verde pistache que foi colocado aí. Ao contrário, do outro lado, eu vou preencher isso aí com verde musgo, tá bom? O restante que falta, vamos colocando verde musgo. Eu ia colocar o pinheiro, mas não. Vou colocar o verde musgo. Aliás, eu ia colocando o verde seco. Mas eu vou colocar o verde musgo pra gente ter uma noção. Eu sei que não caberia, eu diria até, porque a gente tá trabalhando mais branquinho, mais voltado para tintas carregadas com branco. E o verde musgo, ele é carregado para o amarelo. Seria assim ensolarado, né? Mas não vai ficar ruim não. Vamos dar uma olhada. Vamos pintar aí, terminar isso aí com verde musgo. Se você quiser, pode colocar o verde musgo ou pode estar colocando o verde grama ou verde seco, tá certo? Olha só. Todo o restante preenchido, não tem separaçõezinhas, não tô fazendo separação dos arbustos. Tô me preocupando só com o preenchimento de um todo, mas sempre com batidinhas. Essas batidinhas, elas ajudam muito na nossa pintura de vegetação, porque só estando assim preenchido o espaço que a gente fez até então, só o preenchimento mesmo, né? Mas já dá a ideia de que são folhinhas. Isso aí é o verde kiwi, a gente continua com o kiwi, porque eu quero apagar um pouquinho o amarelo também desse verde musgo. Vou subir um pouco aí essa vegetaçãozinha e vamos marcando. A gente vai aproveitando agora para ir fazendo as separaçõezinhas dos arbustos. Observe que mesmo a gente tendo feito um fundo assim sem separação deles, mas na hora da gente colocar a luminosidade, a gente consegue fazer boa separação. É que a gente olha agora, né, colocando essa luminosidade, e tem a ideia de que tem várias plantinhas por aí, não é só uma.
ou pelo menos que seja uma, mas que tenha vários galhinhos. Lembrando, você pode estar parando aí agora, ou você pode estar colocando umas flores. Eu vou colocar, né, porque aí você vê, assim, a ideia, com e sem. E as flores que eu vou colocar não são bem definidas. São só umas flores desse lado, eu vou colocar brancas. E assim, bem que a gente olha, que a gente diz, olha, deve ser umas flores, mas que não tem aquela definição de pétalas, pistilos, enfim. Só umas batidinhas também. Aí, você vai colocar muitas ou você vai colocar poucas. Vai depender daquilo que você gosta. Eu vou colocar até bastante desse lado, as branquinhas. Se quiser colocar alguma tonalidade também, junto com essas branquinhas, um pouquinho de violeta, de azul, de vermelho, você pode estar colocando um toquezinho aí também. Eu vou deixar as minhas branquinhas mesmo, tá certo? Agora, vamos ver o outro lado. Do outro lado, eu vou colocar um toquezinho com vermelho. Deixa eu colocar assim mais aberto para você ver um todo. Mas a colocação não é diferente não, tá? Olha só. Só as batidinhas, tô colocando aí o tom vermelho. Você também coloca várias ou apenas algumas. Você pode misturar, né? Colocar brancas, cá, vermelhas lá também, fazer uma mistura. Você pode dar a ideia de várias flores diferenciadas, como se fossem plantas diferentes. Fica muito a seu gosto. Eu vou colocando um pouquinho de branco como luminosidade para as minhas flores vermelhinhas. Olha só, pincelzinho pequeno dessa vez, tá? Para fazer esses detalhezinhos, eu mudei o pincel. Esse pincel, ele é um número 2 e redondo. Você pode estar usando aí a quina do seu pincelzinho número 8, que vai dar certo. Mas, para todo caso, eu tô colocando com o pincelzinho redondinho. Aí, eu coloquei também umas branquinhas. Vamos misturar as vegetações. E penso que já esteja bom, né? A gente pode colocar mais, menos, mas penso que já esteja numa boa quantidade. Bom, gente, a minha vegetaçãozinha, ela vai parando por aqui. Olha só, o todo pronto. Para hoje é isso. Logo mais eu trago uma nova ideia. Beijos, até mais. Tchau, pessoal.